falando aqui das indicações do prefeito eleito Silvio Barros. Outro nome que foi adiantado aqui nessa bancada e na sexta-feira se confirmou foi do prefeito de Santa Fé, o Fernando Brambila. Ele foi anunciado que será o secretário de Educação aqui em Maringá. O Fernando Brambila é advogado e também especialista em gestão pública. E aí, Daniel Matos, tem outros nomes, aquela história da Coronel Aldilene pode ser anunciada, a história da poucos nomes femininos. O que você tem de novidade? Você tem algo que possa ser adiantado com relação às nomeações? Porque o prefeito eleito saiu de férias, não está em Maringá, está viajando. Foi pro Egito, né? Foi pro Egito. Paulo, essa nomeação do Brambila aí, para algumas pessoas causa surpresa, né? Um ex-prefeito, mas acredito que muito competente, vai terminar aqui seu quarto mandato como prefeito de Santa Fé, uma indicação do União Brasil, /Agir, né? Do deputado do Carmo. E ali tem mais um ex-prefeito também que está pronto para ser anunciado, que é o Rogério de Ângulo. Ele que deve assumir a Secretaria de Trabalho e Renda, é mais um ex-prefeito que vai estar na gestão. O Silvio, quando foi prefeito, também tinha lá o Gilmar, que era ex-prefeito de Munhoz. Trabalham muito com o Zé Roberto, ex-prefeito de Floresta, também fez parte do governo do Silvio. É uma posição meio que normal no governo dos Barros. Então agora as mulheres, acredito que hoje deve ter alguma mulher sendo nomeada, principalmente na Secretaria da Juventude e Cidadania. Tem no Urbanismo e Habitação também mais uma mulher sendo cotada para assumir essa secretaria. São algumas outras secretarias que aos poucos vão sendo desvendadas. Claro que não acredito que esse governo faça como o Ulisses fez ali, de 50-50, 50% homens, 50% mulheres, mas o que importa é a competência de cada um, a gente vai estar cobrando isso. Se é homem, se é mulher, pouco importa. O que importa é que seja competente e execute da melhor maneira possível o trabalho. Regiane, Paulo Biazon, secretário de Esportes e Lazer, Thiago Valenciano, secretário de Cultura, Wagner Mu, secretário de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Defesa Civil, Luiz Alves, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Antônio Carlos Nardi, secretário de Saúde, José Roberto, presidente do Instituto Ambiental de Maringá, Denise Silva, secretária de Comunicação, e Fernando Brambila, divulgado na sexta-feira, secretário de Educação. Temos ainda, assim como especulação, o nome da Coronel Aldilene, para tentar equilibrar um pouco essa questão aí dos nomes femininos que muita gente está esperando. Uns não se incomodam, outros se incomodam em partes e outros se incomodam muito, fazem inclusive postagens aí. Está faltando nomes femininos. Exatamente, Paulo. Eu que sou uma levantadora da bandeira feminina, né, para que a gente possa ter uma maior igualdade dentro da política, uma diversidade. Eita, não estou conseguindo falar essa palavra. Não, agora, também não conseguiu falar. Vamos mudar a palavra. Para que a gente possa ter realmente uma maior igualdade aí dentro das leis. Mas, assim, a Pâmela colocou semana passada, o Daniel colocou agora aqui, que é em relação à competência, é o que a gente espera. Também não adianta simplesmente você citar um nome que não vá ter uma ação real ali, né? Denise, apresentada na semana passada, não poderia ser outra pessoa para compor ali a comunicação, né? Ela que entende do desempenho da família, trabalha ali há mais de 20 anos com eles. Então, dentro dessa dinâmica toda e no expertise que ela traz, realmente vai fazer a diferença. Quanto ao Fernando, algumas pessoas dentro da educação vieram até mim perguntar se eu o conhecia. Eu não o conheço, procurei ali o histórico dele e também conto realmente, justamente por ele ser advogado, que ele vai ter um bom desempenho nessa área de educação que precisa, né, tá bem administrada em relação até às leis. Eu sei que todas as pastas precisam, mas algumas até com um pontuado um pouco maior. Paulo, eu assim, ainda estou esperando a decisão em relação ao Leandro, né, que tem uma grande interrogação ali da área da assistência social para ver o que vai acontecer. É uma pasta realmente complicada que a gente cita aqui pela baixa verba destinada e pela quantidade de moradores de rua, de drogados, né, pela rua. Então, a gente espera realmente que um bom nome seja apontado e que, se for ele, que ele tenha um bom desempenho. O que você está falando? Não, só aqui que falou em moradores de rua, vai ser confirmado também o Leandro Bravin como secretário da Assistência Social. Acabei de falar. Vai ser confirmado? Vai. Que bom. Hoje? Já está gravado o vídeo. Se vai soltar hoje, não sabemos. Vamos lá. O Edivaldo Magro, Fernando Brambila, secretário de Educação. É um nome, assim, vem como uma surpresa. Pelo menos para quem está nos círculos de fora, né? Não ali naquele núcleo duro da campanha, talvez para eles não, mas para quem é de fora aqui, o pessoal
achou bastante estranho o nome de Fernando Brambila. Eu confesso surpreso. Eu achava que seria talvez a Olga Agulhon, né, que também é pedagoga, que ainda não foi premiada com cargo, e se empenhou muito na campanha do Silvio. Tem um histórico com a família Barros. Pedro Brambila cumpriu 2 mandatos lá em Santa Fé, tá? Filho do delegado Brambila, né? Tem uma história também por trás disso tudo. O Brambila não é uma figura neófita, nova no cenário político da região. Fernando se elegeu prefeito muito jovem, é jovem também, né? Acrescenta uma certa jovialidade a essa gestão, mas me confesso surpreso. Só reforça muito a minha tese de que você não tem necessariamente de ter uma qualificação técnica para exercer determinadas funções públicas, né? Não há nenhuma relação do Fernando com a área de educação diretamente. Não é professor, não é pedagogo, não tem uma qualificação específica, mas tem alguma coisa que é fundamental em gestão pública, que é a experiência. 2 mandatos de prefeito lhe dá o know-how, dá o conhecimento, dá a bagagem necessária para cumprir essa função. Mas eu queria dar uma olhada no retrovisor, só fazer uma observação com relação ao que o Daniel falou a respeito da Metro, dia desse. Quando a Metro foi criada lá atrás, ela era realmente, essencialmente, um ato político. Foi criada porque, naquele momento, o Ulisses tinha muita dificuldade na região, vinha de um certo entrave, né, um certo embate, graves embates com os prefeitos da região, em função de decisões tomadas durante a pandemia, tentando impedir, inclusive, que municípios que não cumprissem um decreto fossem proibidos de trazer paciente aqui para Maringá. Montou, inclusive, barreiras nas rodovias a pretexto, num primeiro momento, que eram barreiras sanitárias, mas, enfim, isso criou um ambiente bastante ruim para ele. E aí foi criada a Metro com uma função muito específica. Eu, naquele momento, também me surpreendi com a presença do Fausto Radon, mas era um prefeito muito qualificado, que veio lá de Floraí, já tinha sido presidente, inclusive, da MUSEP. E, enfim, mas não foi cumprida essa função, não chegou a ser cumprida com eficiência. Aí, quando se falou do Cacetas, eu concordo também com o Daniel, que é uma secretaria que, com recursos extremamente mínimos, ela não tem muita relevância, mas é importantíssimo se for executada e trabalhada com um político. Aí você tem que mediar qual que vai ser o interesse de você tocar uma secretaria com esse perfil, né? Qual que vai ser exatamente o interesse. Porque avançou, era uma diretoria de assuntos comunitários e avançou para uma secretaria, e a diretoria manteve-se como uma diretoria, tem a diretoria ainda dentro da Secretaria de Assuntos Comunitários. Mas avançou, ela ganhou o status de secretaria. Mas, enfim, me parece que vai ser revista essa posição do Cacitas assumir essa secretaria, mas não há muitas novidades ainda essa semana, Paulo.